Será que a busca de uma única pessoa por conhecimento pode, de fato, iluminar o mundo inteiro? Vamos mergulhar numa história incrível sobre uma ideia que viajou por desertos e desafiou preconceitos para mudar a arte da cura para sempre. Olha, essa imagem aqui já resume praticamente toda a nossa história. A gente vê um hospital em Londres, certo? Mas a luz, a arquitetura e principalmente o conhecimento vem de muito, muito longe. A pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa: como um sonho nascido no deserto da Pérsia conseguiu revolucionar a medicina na enevoada Londres? Para começar, a gente precisa voltar no tempo, bem lá para trás, para a Inglaterra do século XI. Pensa num lugar governado pelo medo, onde a medicina como a gente conhece simplesmente não existia. E pior, qualquer tentativa de entender o corpo humano era vista como feitiçaria. E olha só esse contraste, é brutal. De um lado, as ferramentas de um barbeiro da Europa, rústicas, enferrujadas, parecem mais instrumentos de tortura do que de cura, né? Do outro, os instrumentos cirúrgicos persas, elegantes, precisos, científicos. Isso aqui não é só uma diferença de ferramentas, é a diferença entre dois mundos. E essa diferença, claro, tinha consequências fatais. A motivação toda do nosso protagonista, o Rob Cole, nasce daí. Ele viu a própria mãe morrer do que eles chamavam de doença do lado, que hoje a gente sabe que era apendicite. O tratamento do barbeiro, serra e ferro quente. A resposta da igreja, só a graça de Deus cura, o resto é coisa do diabo. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Pérsia, já se usava anestesia, diagnóstico, ciência. Foi essa impotência que fez ele se mover. E que movimento! A jornada do Rob Cole foi uma coisa monumental. Não foi só uma viagem longa, foi uma travessia entre realidades. Mais de 1 ano na estrada, cruzando territórios onde cristãos eram simplesmente proibidos. Para conseguir aprender, ele teve que largar tudo para trás, a casa, o nome, até a própria fé, assumindo a identidade de um judeu para conseguir sobreviver. Agora, a gente chega no coração dessa luz toda. A cidade de Isfahan. Enquanto a Europa estava mergulhada na Idade das Trevas, essa cidade persa era um verdadeiro farol de conhecimento. Era o centro do mundo para medicina, filosofia e ciência. E bem no centro de Isfahan ficava o Madrasal, a universidade, um lugar raríssimo de tolerância, onde judeus, muçulmanos e, escondido ali no meio, um cristão, podiam debater e aprender juntos. Era lá que o grande mestre Ibn Sina ensinava a lição mais importante de todas. Medicina é ciência, não é passe de mágica. Só que a vida do Rob em Isfahan era um caminhar constante no fio da navalha. Cada dia era um teste, cada conversa um risco, cada oração um perigo. Ele vivia com aquele medo constante de ser descoberto, um peso ético nas costas, tudo em nome de um bem maior, o conhecimento que salva vidas. E ele já tinha chegado lá calejado, viu? A jornada pelo deserto foi uma prova de fogo. Ele sobreviveu a uma tempestade de areia que engoliu caravanas inteiras, usando a inteligência para se salvar. Ele aplicou o pouco que sabia de medicina para curar uma garotinha de uma febre terrível. E ele viu a brutalidade da época de perto, quando Rebeca, a mulher que ele amava, foi tratada como uma simples mercadoria numa negociação de casamento, e depois foi covardemente abandonada pelo marido no meio do surto da peste. Foi no Madrasal que Rob encontrou a filosofia que ia guiar a vida dele. A frase de Ibn Sina, devemos questionar todas as certezas, virou seu mantra. Não dava mais para só aceitar o que estava nos livros. Era preciso ver com os próprios olhos, mesmo que para isso ele tivesse que quebrar as regras mais sagradas que existiam. Pois é, mas todo conhecimento tem um preço. E a luz da razão, ela sempre atrai a fúria de quem prefere a escuridão. A jornada do Rob agora entra na sua fase mais trágica, um choque violento entre a ciência e o dogma. Para entender de vez a tal doença do lado, o Rob precisava ver o que tinha dentro de um corpo humano. Mas a dissecação de cadáveres, a necromancia, era um tabu absoluto para cristãos, judeus e muçulmanos. A punição era a morte. Para entender a obra divina, ele teve que cometer o que era visto como o maior dos pecados. Era o único jeito de descobrir a verdade sobre o apêndice. A intolerância, no entanto, não parou nele. Num ato de puro fanatismo, fundamentalistas tomaram a cidade e botaram fogo no Madrasal. É de cortar o coração. Milhares de livros, séculos de sabedoria virando fumaça. Uma perda que a gente nem consegue medir para a humanidade. A queda da razão. Mas bem no meio das chamas, uma sementinha de esperança. Rebeca, delirando de febre por causa da peste, teve uma espécie de profecia, um sonho.
Ela sonhou que os dois construiriam um novo madraçal, juntos, não mais em Isfahan, mas em outra cidade. O sonho persa não tinha morrido. Ele só ia mudar de endereço. E assim, a gente chega na conclusão triunfante da nossa história. O conhecimento que foi salvo das cinzas de Isfahan não só sobreviveu, como viajou para o Ocidente para começar uma verdadeira revolução. De volta a Londres, Robb não era mais um barbeiro cirurgião, ele era um médico. E ele fundou o primeiro hospital da cidade. E as coisas que ele implementou, nossa, foram revolucionárias. Camas macias e comida quente, confortos que eram impensáveis para os doentes daquela época. Ele trouxe a música como parte do tratamento, uma lição de Ibn Sina, e, o mais importante, ele visitava cada paciente toda noite. Esse cuidado, esse conforto, fez a taxa de recuperação disparar. Foi uma revolução na empatia. A jornada do Robb nos mostra alguns caminhos para a gente se tornar uma pessoa melhor. Primeiro, a curiosidade acima do medo, ousar perguntar, ousar questionar para encontrar a verdade. Segundo, a empatia acima do preconceito, porque a cura de verdade só acontece quando a gente enxerga o ser humano por trás de qualquer rótulo. E por último, o serviço como um legado. Ninguém morre de verdade enquanto é lembrado pelo bem que fez. E isso nos traz de volta a nossa primeira imagem, que agora faz todo sentido, não é? A luz do conhecimento viajou da Pérsia, sobreviveu ao fogo e cruzou o mundo para iluminar a escuridão. O legado de Robb Cole prova que o conhecimento não tem fronteiras. A pergunta que fica para a gente refletir é: que luz, que conhecimento nós podemos carregar para iluminar o nosso próprio tempo?